Olá, seja bem-vindo a mais um Direto do Legislativo, programa realizado em parceria com o Jornal à Tarde, que publica em página inteira as entrevistas realizadas aqui. A gente sempre com foco na visão política, na atuação parlamentar de cada um dos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia. Neste programa, nossa convidada, a deputada Mirela Macedo, do União Brasil, a quem já dou nossas boas-vindas. Um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado, deputada, por aceitar nosso convite. A satisfação é minha, Jefferson. Uma satisfação enorme estar aqui, tendo esse espaço aqui para a gente poder conversar, bater esse papo e aprofundar um pouco mais sobre o meu mandato de deputada estadual. A senhora construiu sua trajetória política no PSD, Partido Social Democrata, não é? Desde quando foi eleita vereadora de Lauro de Freitas, isso ainda em 2012, depois como suplente de deputado, agora também no seu atual mandato, e um partido historicamente de esquerda. Recentemente a senhora migrou para o União Brasil, partido de centro-direita, depois de romper com a base governista da qual a senhora fazia parte. Foi mais uma conveniência política ou mudança ideológica mesmo? Não, você sabe que no sistema eleitoral brasileiro a gente precisa estar afiliado em um partido, né? Então, quando eu resolvi ser candidata a vereadora em 2012 por Lauro de Freitas, eu precisava estar afiliada em um partido, porque eu não era afiliada. Os partidos que foram apresentados para mim foram mais os partidos de esquerda. Eu não me identificava muito com o radicalismo. Eu acho que o radicalismo nem para a esquerda nem para a direita faz bem à sociedade. Então eu escolhi o PSD por ser um partido mais de centro, né? Já conhecia o senador Otto Alencar, né, que é o presidente estadual do PSD, e resolvi me filiar ao PSD, que fui filiada até, como você disse, início desse ano, quando houve a janela partidária em março e eu pude fazer a migração. Na verdade, não é uma questão, a mudança não foi uma questão de ideologia, foi uma questão de me sentir desrespeitada e desvalorizada enquanto deputada estadual, né? Então, tentei muito continuar na base do governo do estado, mas não foi possível, né? O senador Otto Alencar também não conseguiu sustentar para que eu continuasse no PSD. Então, não foi uma questão de mudança de ideologia, acho que não. Eu acredito na política, a política ela tem que ser feita para fazer bem ao coletivo, principalmente aquele coletivo que mais necessita, né? As pessoas mais necessitadas, os municípios mais necessitados daquelas demandas prioritárias. Mas a gente sabe que na política existem critérios. E esses critérios precisam ser cumpridos. À medida que esses critérios passam a deixar de ser cumpridos, porque não é interessante para aquela parlamentar, no caso, né, para a deputada estadual Mirela, aí se torna uma balança que o negativo fica mais pesado do que o positivo. E migrei para a União Brasil por conta do nome ACM Neto. Eu acho que qualquer partido tem as pessoas boas e as pessoas ruins, tanto nos de esquerda, quanto nos de direita, quanto nos de centro. Acho que é o nome, é a pessoa que faz com que a gente tenha uma identidade, né? Então, o ACM Neto, sempre eu tive uma admiração por ele, né? Ele foi parlamentar, já tem uma vida política, uma estrada, uma caminhada. E acho que essa caminhada política dele se consagrou muito positivamente quando ele teve a oportunidade de ser prefeito da capital. Em 2020, eu tive a oportunidade de conhecê-lo de perto, porque ele procurou o meu apoio, né, para apoiar Teobaldo, que foi candidato a prefeito no município de Lauro de Freitas, assim como eu também fui candidata. E a gente conseguiu ter esse primeiro ponto de aproximação. E eu passei a admirá-lo mais ainda. E deixou uma janela aberta nesse momento. Na medida que existia um desgaste muito grande no ano de 2021, especificamente em meados de 2021, nas tratativas com o governo do estado atual, eu já não estava me sentindo um peixe fora d'água dentro desse governo, por conta de compromissos que não eram efetivados, palavras que eram colocadas e não eram cumpridas.
Então, eu conversei com o senador Otto Alencar, que foi o meu líder político, né, partidário, até fevereiro do atual ano, 2022, e disse a ele que não tinha mais como continuar nessa caminhada. Foi quando eu me senti à vontade, inclusive, eu procurei o ACM Neto, em setembro do ano passado, quando eu tomei essa decisão, e disse a ele que estava à disposição para seguir, para acompanhá-lo, para apoiá-lo, enquanto governador do Estado. E foi dessa forma que, conversando, ele me convidou para ir para a União Brasil, né, que é o partido que ele também está filiado, e eu resolvi seguir filiada à União Brasil, apoiando. Agora, é de se supor que durante 10 anos filiada ao PSD, a senhora tivesse pontos em comum com a ideologia do partido, tanto que a senhora se aliou ao PT, o PSD sempre compôs a base do PT, na disputa pela prefeitura de Lauro de Freitas, por exemplo, não é? A senhora fez parte da chapa da atual prefeita Moema Gramacho, a senhora foi eleita vice-prefeita de Lauro de Freitas, não assumiu porque preferiu a vaga do deputado Rogério Andrade, aqui também do PSD na época, que foi eleito prefeito de Santo Antônio de Jesus, a senhora estava suplente. Ainda existe algo de social-democrata na figura de Mirela Macedo? O social está na minha veia, né? Eu sou filha de sociólogos, tanto meu pai quanto minha mãe são sociólogos. Minha mãe é professora da rede pública de ensino, da prefeitura já aposentada, da Prefeitura Municipal de Salvador e do Estado da Bahia. E meu pai também era economista e auditor fiscal. Então, o social sempre esteve na minha veia. Inclusive, eu entrei na política por conta do social. Minha formação é fisioterapia e durante a minha caminhada eu sempre trabalhei na rede pública de saúde. Eu trabalhei no Irmã Dulce, eu trabalhei no Roberto Santos, eu trabalhei no HGE, trabalhei no Hiperba, trabalhei no São Rafael na parte do SUS. E em 2005 eu tive a oportunidade de montar um serviço de saúde em Lauro de Freitas, especificamente em Itinga, que é o maior bairro da cidade. Itinga tem mais de 100 mil habitantes. E alguns médicos amigos toparam uma parceria e desenvolver um projeto social. E foi através desse projeto social que eu fui projetada para a política, Jefferson, porque eu não tenho ninguém na minha família na política. Não tenho nenhum antepassado meu que eu tenha conhecimento que fez parte de um cargo eletivo, que foi prefeito, foi vereador, foi deputado, não existe, nem amigos próximos. E aí essa comunidade, principalmente de Itinga, começou a me chamar para fazer parte da política. Foi aí dessa forma que eu resolvi ser candidata a vereadora. Quando eu entrei em Lauro de Freitas, em 2005, foi a primeira eleição de Moema Gramacho para prefeita. E eu vi o quanto a saúde melhorou no município de Lauro de Freitas. Nós não tínhamos cobertura básica de saúde, nós não tínhamos atendimento odontológico de saúde e eu vi o crescimento da saúde. Eu admirava a Moema sem nem conhecê-la, porque nessa época eu nem participava ativamente da política, apenas como sociedade civil, lutando pelos direitos, principalmente o direito à saúde, direito ao acesso à saúde da população mais carente. E em 2012 fui candidata com o candidato de Moema Gramacho, que na época foi João Oliveira, mas eu fiz uma campanha muito independente, porque eu não era conhecida politicamente. Então eu precisava andar, eu precisava correr o município de Lauro de Freitas para que as pessoas conhecessem minha história, me conhecessem e votassem em mim. Em 2015, Moema me chamou para ser vice dela, porque meus nomes pontuavam na pesquisa. Então, ela entendeu que, me tendo como vice, ia potencializar a eleição dela. Na época, ela era deputada federal, estava em Brasília, ainda mais naquela questão de fora Temer, né? Foi o impeachment de Dilma. Então, ela estava muito envolvida nessas causas na Câmara Federal e quem levou a campanha em 2016 foi praticamente a gente, com o nosso grupo, né? O grupo todo. Então, foi dessa forma e através do incentivo do senador Otto Alencar que eu resolvi assumir a cadeira em 2017 na Assembleia Legislativa. Como é que a senhora espera convencer seus eleitores de que ainda existe um lado social em Mirela Macedo? Eleitores que estavam acostumados a vê-la no PSD, um partido legitimamente social-democrata, uma vez que agora a senhora mudou de lado para um partido que faz exatamente oposição a isso. Eu acho que não tem muito assim o que convencer em palavras. Eu acho que a minha prática de estudo para os meus eleitores. Os meus eleitores acompanham o meu trabalho.
Os meus eleitores sabem que eu sou de comunidade, sabem que eu sou de ponta. Eu não sou uma deputada de gabinete. Eu venho para o gabinete quando é importante eu estar no gabinete, participar das sessões legislativas, né, estar aqui participando de comissão, enfim. Mas o meu trabalho é na ponta, é nas comunidades, é no município. Então, as pessoas conseguem palpar esse meu trabalho, né? Então, não tem muito o que convencer com palavras, sabe, Jefferson? Eu acho que o convencimento está na prática, está no dia a dia, está na rotina. A gente, na nossa caminhada, no nosso trabalho, já mostra isso. Então, não tem muito assim o que convencer. Eu vou continuar sendo Mirella, eu vou continuar lutando pelo que eu acredito, pelo social, pelas pessoas mais necessitadas. A Bahia é um estado extremamente grande e diverso. São diversas as demandas, cada região tem sua demanda. Eu tenho base eleitoral na Bahia inteira, eu tenho base eleitoral no Extremo Sul, no Oeste, no Sudoeste, no Recôncavo, na região cisaleira, na região metropolitana. Agora estou expandindo também para a capital e a gente vê que são diversas as demandas. E na minha veia, no meu sangue, corre lutar pelas demandas que essas pessoas, né, solicitam para a gente. Na ponta, nas comunidades, nos municípios, na zona rural, né, nas comunidades quilombolas, enfim, nos assentamentos, enfim. Então, isso não vai deixar de existir. Né? A Semineto governador, a gente vai estar lutando da mesma forma, né, com propriedade, com o sentimento que a gente vive ali naquela comunidade durante poucas horas, às vezes alguns dias, lutar com essa propriedade e sensibilizar o governo do estado, o poder executivo, para que a gente possa levar aquela ação e aquela ação transformar a vida das pessoas. Aliás, sua ida para a União Brasil foi festejada por ACM Neto. Qual tem sido sua participação nas discussões do programa de governo de ACM Neto, agora ele ainda como pré-candidato ao governo do estado? Bom, esse momento a ACM ainda está muito envolvido na questão das articulações, né? A gente tem visto aí uma movimentação muito grande. A ACM Neto era o presidente nacional do Democratas, então ele teve que cuidar dessa transição, né, de Democratas, PSL, dessa fusão em União Brasil, em todo o Brasil, né? Não foi uma questão só de Bahia. E agora a gente tem as articulações políticas de apoio, né? Ultimamente a gente teve a vinda de João Leão. Inicialmente o João Leão era o candidato ao Senado, de repente muda para Cacá, isso movimenta muita coisa, isso precisa das conversas, dos diálogos, mas assim, estamos atentos, inclusive a gente tem algumas pautas que a gente já vem enviando, né, para a União Brasil, para que possa ser colocada no programa de governo do pré-candidato hoje, ACM Neto, e possam ser ouvidas, né, possam ser observadas e que possam ser colocadas em práticas depois, quando ele assumir com fé em Deus o governo do estado. O grupo liderado por ACM Neto tem defendido a não nacionalização da campanha dele, ou seja, não associar o nome ACM Neto a nenhum candidato ou pré-candidato à presidência da República, exatamente numa postura diferente do grupo governista que está apostando exatamente nessa nacionalização, ou seja, associar o nome de Jerônimo Rodrigues ao de Lula, que tem uma grande aceitação aqui na Bahia. Aliás, ele acaba liderando nas pesquisas de intenção de voto, a figura do ex-presidente Lula. Como é que a senhora avalia essa estratégia, uma vez que o principal grupo opositor vai agir ou promete agir exatamente de forma contrária? Bom, a ACM Neto tem na prática, eu acho... Aliás, eu vou pedir essa resposta com mais detalhes já, porque a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta com a deputada Mirella Macedo, aqui no Direto do Legislativo. É um instante só. Já estamos de volta, direto do Legislativo, com nossa convidada, a deputada Mirella Macedo, do União Brasil. A gente começou a falar, deixei no ar aquela pergunta, como é que a senhora avalia a estratégia hoje do grupo de ACM Neto de não nacionalizar a campanha dele, ao mesmo tempo em que o seu principal opositor, Jerônimo Rodrigues, do PT, vai apostar nessa nacionalização, associar o nome dele ao de um candidato à presidência, no caso, o presidente Lula? Eu acredito que Jerônimo tem que fazer isso mesmo, porque é um nome desconhecido, né? Eu estou percorrendo a Bahia inteira, como eu te falei anteriormente, eu tenho base eleitoral, né, nas 4 regiões da Bahia, e é um nome desconhecido, as pessoas não conhecem.
foi secretário de uma pasta, que é uma pasta que ficou em defasagem pelo governo do Estado atual, que é a Secretaria de Educação. Então, realmente, eu acho que Jerônimo precisa cumprir essa estratégia de estar associando o nome dele a Lula para ver se ele cresce nas pesquisas. Em contrapartida, a gente tem ACM Neto, que foi prefeito da capital e que governou, enquanto prefeito da capital, com governos oposicionistas, né? Então, ele já tem a experiência de ser um gestor que consegue dar um resultado positivo na prática, mesmo governando com o governo estadual, que é contra, né, que foi contra, na época era contra, e o governo federal também. Ele governou com Dilma, ele governou com Temer. Então, assim, eu acredito que, para mim, sabe, Jefferson, o que importa é o que a gente consegue provar de forma palpável, na prática. Então, o discurso que a CM tem hoje, eu acho que é um discurso verdadeiro e que vai se cumprir, independente de qualquer coisa. Ele vai governar, vai colocar a Bahia onde a Bahia merece estar, no potencial que a Bahia tem, né? Vai conseguir projetar a Bahia, independente de quem seja o presidente da República. O presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, ele tem a pretensão de se lançar candidato, até já tem a aprovação do partido como pré-candidato à presidência da República. Inclusive, ele diz que a ideia é montar uma chapa puro sangue para disputar o Palácio do Planalto. Até que ponto essa tentativa de Luciano Bivar atrapalha, impacta na campanha de ACM Neto rumo ao Palácio de Ondina? Eu acho que não atrapalha. Eu acho que ACM Neto já é um nome consolidado na Bahia. Eu acho que independente. Eu vejo no interior do estado as pessoas dizendo: eu vou votar em Lula e vou votar em ACM Neto. Então, hoje as pessoas já conseguem dissociar, né? O que é o quê? Não tem mais aquela coisa, se for votar em presidente do PT, tem que votar no governador. Não, eu acho que isso já está mais dissociado, né? Então, as pessoas já conseguem ter esse discernimento, né? Acho que a informação chega hoje de uma forma muito mais facilitada para as pessoas e as pessoas já conseguem discernir uma coisa e outra coisa e não pegar um pacote completo e estar votando nesse pacote completo. A senhora deve apoiar quem à presidência da República? Bom, eu estou esperando ver a orientação do partido, né? A gente ainda não sabe, de fato, quem são os pré-candidatos. Mas se sair Luciano Bivar, por exemplo, como candidato do União Brasil? Certamente eu vou seguir a orientação do partido, do União Brasil. Mas várias conversas estão sendo estabelecidas, né? E se a União Brasil liberar os seus filiados a votarem quem quiser? Bora ver quais são os nomes que vão ser estabelecidos, né, Jefferson? Mas a gente ainda já não tem uma ideia de quais seriam ou quais serão os nomes, não? Tem, mas não está estabelecido ainda, né? Lula lançou uma pré-candidatura agora. A gente não sabe até que ponto essas pré-candidaturas que estão lançadas, né, vão continuar, vão se tornar candidaturas, né, na convenção. Eu acho que muita coisa ainda vai ser alterada, né? Então, não gostaria de me precipitar. Sobre sua atuação parlamentar, deputada, quais são suas principais bandeiras? Bom, eu sou da área de saúde, né? Minha formação foi saúde, eu respirei saúde pública, a minha vida, né, de formação e início de trabalho antes de entrar na política. Então, com certeza, a saúde é uma bandeira muito forte minha. Claro que a questão da mulher também, nós mulheres hoje somos minoria nos espaços políticos, né? Você vê, a Assembleia Legislativa da Bahia, a gente tem 63 deputados, apenas 10 mulheres, então acho que a mulher é uma bandeira inerente. A questão da educação também, como eu te falei, né? Eu sou filha de professora da rede estadual, então também é uma bandeira, mas eu acredito que minha luta maior é pela questão municipalista, né? Defendendo essas bandeiras para que a gente possa ter os municípios mais fortalecidos. Hoje a gente tem um município que fica com a cuia na mão para o governo estadual e para o governo federal, porque é o mínimo que chega de recurso à ponta. Então a gente precisa fortalecer muito para que os municípios, o município é que define a vida das pessoas, né? Quem está ali na necessidade real, seja na educação, seja na saúde, seja na infraestrutura, em que situação for. Se fosse para citar a sua principal conquista enquanto deputada
nesse período, nesse um mandato e meio, digamos assim, que a senhora teve até agora? Qual foi essa conquista? Eu não sei dizer se é a principal conquista, mas assim, fiquei muito feliz quando a gente conseguiu estabelecer a Ronda Maria da Penha no município de Lauro de Freitas. Foi uma luta nossa e que a gente vê, né, através de dados, de números, que essa ação com certeza conseguiu salvar muitas vidas de muitas mulheres que sofrem de violência doméstica. Conseguimos levar também para Lauro de Freitas a questão de um carro que dá assistência ao Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que são vítimas de violência doméstica também. Então, esse carro serve para pegá-las em suas casas e levá-las para o atendimento judicial, para atendimento psicológico, de assistente social, enfim, né, e transportar de novo para casa. Então, acho que isso foi um ganho muito grande. Hoje a gente tem 2 leis, né, que foram projetos nossos, que é em defesa também da mulher em relação à violência doméstica. Um é um dia que estabelece o dia 13 de novembro como Dia Estadual de Enfrentamento à Violência à Mulher, e tem a lei também que é a notificação obrigatória de estabelecimentos de saúde, né, estaduais, quando o servidor percebe que aquela mulher está ali com aquela situação, né, de agressão por conta de violência doméstica. Então, pode fazer a notificação compulsória nas delegacias especializadas. Então, eu acho que essa pauta da mulher mexe muito com a gente, porque nós somos vítimas de violência o tempo inteiro, não precisa ser apenas violência doméstica, né? O machismo e o patriarcado está incrustado na nossa cultura e a gente o tempo inteiro sofre violência. A senhora, inclusive, chegou a presidir a Comissão de Direitos da Mulher, não foi? Sim. Em seu primeiro mandato, também chegou a ser vice-presidente do colegiado. Como é que foi a experiência de discutir assuntos do colegiado e da sociedade em geral nessa área de direitos da mulher? Foi muito positivo, né? A gente consegue receber aqui a sociedade civil organizada, né? A sociedade civil, pessoas comuns, representar e levar essa representatividade para os municípios, estabelecer ações mais proativas junto à Secretaria de Política para as Mulheres, né? Lutar para que exista um orçamento mínimo, para que a Secretaria de Política para as Mulheres também possam executar essas ações na ponta, nos municípios, enfim. Foi muito positivo. O período que eu fui presidente foi quando Luísa Maia saiu para assumir uma secretaria, e coincidiu com o período de campanha eleitoral. Então, a gente não conseguiu avançar muito nas pautas e nas ações efetivas do que a comissão poderia ter. Mas, mesmo assim, por esse pouco período, por esse curto período, a gente conseguiu ver a importância da Comissão da Mulher perante a sociedade baiana. A senhora é autora de uma indicação feita ao governador Rui Costa para que as bolsas de pesquisa pagas pela FAPESB, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia, sejam reajustadas em 30% e que passem a ser reajustadas anualmente. Por que a senhora apresentou esse projeto de indicação? Existe uma defasagem aqui na Bahia em relação às bolsas, né, de pesquisa. Então, desde 2013 que não existe um reajuste, e a gente precisa desses estudantes, dessas universidades estimuladas para que a pesquisa vá para frente. A gente tem pesquisas aí que precisam ser colocadas em práticas e não tem o fomento, não tem o incentivo do governo do Estado. Então, a gente precisa que o governo do Estado incentive, né, para que os estudantes, para que as universidades possam estar produzindo esses conteúdos que vai só ser benefício para a sociedade baiana. Qual tem sido sua interlocução com o governo do Estado para que essa indicação seja aceita? Bom, quando a gente deixa de fazer parte de base do governo do Estado, não deveria ser assim, porque nós parlamentares representamos de fato o que a sociedade quer, a gente deixa de ser escutado, né? A gente deixa de ser atendido, né? Nossas causas, nossos pleitos são colocados para trás, infelizmente, né? Porque não são causas para Mirella, são causas que a gente tem uma representatividade por trás disso, né? Eu represento aqui hoje 50.357 eleitores, né? E outras pessoas que confiam no meu trabalho, que não votaram em mim, mas passaram a confiar e que querem ver, de alguma forma, as suas pautas colocadas em prática. Mas, infelizmente, na política, tendo essas coisas, a gente precisa também compreender e
e está lutando, está trabalhando para que a gente seja ouvido, para que a gente seja respeitado e que a gente consiga dar seguimento a essas pautas que vai beneficiar a nossa sociedade. Mas essa indicação não foi feita quando a senhora ainda pertencia à base do governo? Eu não lembro qual foi o mês exato, mas eu acredito que foi esse ano que a gente fez essa indicação. Em setembro, eu já tinha um rompimento com o governo do Estado. Em setembro, apesar de que permanecia ainda no PSD, não é? Sim, porque eu só podia migrar do PSD para a União Brasil em março. Mas nós rompemos em setembro de 2021 e essa pauta foi apresentada no início de 2022. Então, a gente já não fazia mais parte, na prática, do governo do Estado. A senhora avalia como uma retaliação pelo fato de a senhora ter abandonado a base do governo? Com certeza. A gente é retaliado o tempo inteiro. Quando a gente não faz o que entende-se, né, quem está lá em cima entende-se que a gente deve fazer. Então, assim, hoje a gente tem emendas aí, né, que não são colocadas em prática, que vai beneficiar, né, a ponta, a comunidade, o município. Enfim, são as represálias de várias formas. A senhora é natural de Salvador, mas, como já foi dito, tem uma ligação muito forte com Lauro de Freitas. Citou também que tem representatividade em várias regiões do Estado. Quais são essas principais regiões e quais as principais demandas que essas regiões acabam chamando, digamos, a sua atenção para que o seu mandato possa, de certa forma, atender? Eu tenho uma representatividade no extremo sul da Bahia, no Recôncavo, na região cisaleira, no oeste, na região metropolitana, né? Na região metropolitana especificamente, a gente tem uma série de pautas, por exemplo, a questão dos rios, né, da região metropolitana que abastece a maior parte da população da região metropolitana. É uma questão que precisa ser colocada em pauta, né? Essa é uma questão que a gente já está viabilizando junto com algumas ONGs, com algumas associações, para que o nosso próximo governador possa dar conta disso. Tem uma série de demanda também da questão da água, oferta de água na região do Oeste. A gente tem um problema sério de fornecimento de água. Hoje as pessoas estão passando sede, né? Não tem água para abastecer a sua família, o seu plantio, né? A criação de animal, a agricultura familiar, enfim. Cada região tem a sua necessidade específica, né? O fortalecimento da agricultura familiar também é algo importantíssimo. Hoje as pessoas não estão conseguindo mais viver da agricultura, né? Do plantio, da criação, enfim. A senhora, para a gente encerrar, foi eleita vice-prefeita de Lauro de Freitas, concorreu às eleições de 2020 como candidata a prefeita, mas ficou em terceiro lugar. Eu sei que agora, em outubro de 2022, a senhora vai tentar a reeleição, mas é ainda uma pretensão sua assumir a gestão da prefeitura de Lauro? Bom, e esse desafio só se Deus colocar no meu caminho para poder, né, enfrentar. Eu quero muito ver minha cidade uma cidade transformada. Eu considero Lauro de Freitas a minha cidade, porque foi a cidade que me acolheu enquanto profissional. Foi lá que eu me desenvolvi enquanto fisioterapeuta, enquanto mulher. E eu quero muito ver a minha cidade transformada em vários sentidos. Hoje eu estou focada no mandato de deputada estadual, né? Tenho o compromisso de estar lutando pelas cidades que confiarem o voto em mim, estar continuando o meu trabalho, dando resultado através do meu trabalho de deputada estadual. E em 2024, se a gente tiver esse nome, eu estarei para apoiar, mas também posso enfrentar o desafio. Deputada Mirela Macedo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos telespectadores. Até uma próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente, Jefferson. E muito obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Até uma próxima. Tchau, tchau.